Quando o amor desafiou leis, igrejas e impérios, ele deixou de ser apenas sentimento e passou a ser confronto. Em muitos momentos da história, amar não significava apenas escolher alguém, mas escolher contra tudo o que sustentava a ordem do mundo, contra decretos, dogmas, tradições, coroas e altares. Amar, nesses contextos, era um gesto perigoso, quase subversivo, porque colocava o indivíduo acima do sistema. E sistemas nunca toleraram bem isso. Desde os primeiros registros históricos, o amor foi visto como algo que precisava ser regulado. Não por acaso, impérios sobrevivem de hierarquias claras, religiões se sustentam por doutrinas bem definidas e sociedades se organizam por regras que mantêm cada pessoa em seu lugar. O amor, quando nasce fora dessas linhas, bagunça tudo. Ele atravessa fronteiras que não deveriam ser atravessadas. Ele cria alianças inesperadas. Ele enfraquece obediências consideradas sagradas. Por isso, tantas vezes, foi tratado como ameaça. Um exemplo real e emblemático disso surge na Idade Média Europeia, quando a Igreja exercia não apenas poder espiritual, mas também político e social. O amor entre Pedro Abelardo e Heloísa não foi apenas um escândalo moral, foi uma afronta direta à autoridade eclesiástica. Abelardo era um dos maiores teólogos do seu tempo, um homem cuja mente moldava pensamentos dentro da própria igreja. Heloísa, sua aluna, não era apenas mais jovem, mas intelectualmente brilhante, algo raro e perigoso para uma mulher daquela época. O relacionamento entre os dois não violava apenas votos ou expectativas sociais, mas colocava em xeque a estrutura de poder que separava mestre e discípula, homem e mulher, clérigo e leiga. A punição foi extrema, cruel e exemplar. Não bastava separá-los, era preciso destruir a possibilidade de repetição. A violência sofrida por Abelardo e o confinamento de Heloísa em um convento foram mensagens claras. O amor não poderia ultrapassar os limites impostos pela Igreja. Ainda assim, mesmo mutilado e enclausurada, eles continuaram se amando por cartas. O amor perdeu o corpo, mas venceu a censura do tempo. Séculos depois, o amor continuava desafiando não apenas igrejas, mas impérios inteiros. No Egito e em Roma, Cleópatra e Marco Antônio protagonizaram uma das histórias mais perigosas já registradas. Não era apenas um romance entre uma rainha e um general. Era uma união que ameaçava o equilíbrio de poder do mundo conhecido. Marco Antônio, ao se apaixonar por Cleópatra, passou a agir contra os interesses de Roma, colocando o amor acima da lealdade imperial. Cleópatra, por sua vez, via nesse amor uma chance de preservar a autonomia do Egito diante da expansão romana. O romance foi tratado como traição política. Otávio, rival de Marco Antônio, usou essa relação como justificativa para a guerra. O resultado foi a derrota, o suicídio e a reconfiguração completa do Império Romano. O amor deles não foi tolerado porque não era neutro. Ele tinha consequências geopolíticas. Ele desafiava o império mais poderoso da época. E impérios não perdoam sentimentos que ameaçam sua sobrevivência. Outro exemplo real, mais recente, mas igualmente simbólico, ocorreu no século XX com o rei Eduardo VIII da Inglaterra. Ao se apaixonar por Wallis Simpson, uma mulher divorciada 2 vezes, Eduardo não estava apenas contrariando expectativas familiares, ele estava desafiando a Igreja Anglicana, da qual era o líder supremo,
e o próprio parlamento britânico. O casamento era considerado inaceitável sob a ótica religiosa e política. A monarquia temia perder legitimidade. A Igreja não aceitava abençoar a união. O Estado via risco institucional. Eduardo foi pressionado, advertido e praticamente encurralado. No fim, fez algo impensável para um rei. Abdicou, escolheu o amor e perdeu o trono. Sua decisão mostrou de forma clara que mesmo em tempos modernos, o amor ainda colidia com estruturas milenares. Ele não foi exilado fisicamente, mas foi afastado do centro do poder. Pagou o preço de amar fora do que era permitido. Em muitos casos, o amor não desafiou apenas uma instituição isolada, mas várias ao mesmo tempo. Pense nos casais interreligiosos durante períodos de guerras religiosas. Na Europa, durante conflitos entre católicos e protestantes, amar alguém da fé oposta era visto como traição espiritual. Na prática, significava colocar-se contra a própria comunidade, a própria família e muitas vezes contra o Estado. Existem registros de casais que fugiram para outros territórios, mudaram de nome, viveram escondidos por décadas, outros foram denunciados, presos ou executados. O amor, nesses contextos, não era visto como virtude, mas como ameaça à pureza da fé e à unidade social. O mesmo aconteceu em impérios baseados em castas e classes rígidas. Na Índia tradicional, por exemplo, relações entre castas diferentes sempre foram duramente reprimidas. Amar alguém fora da casta significava romper com uma ordem social considerada sagrada. Mesmo hoje, há relatos reais de casais perseguidos e mortos por suas próprias famílias. Esses chamados crimes de honra mostram que o conflito entre amor e tradição não é algo distante ou simbólico. Ele continua vivo. Ele continua cobrando sangue. Ao longo da história, sempre que o amor se colocou acima da lei, a lei reagiu. Sempre que o amor atravessou fronteiras religiosas, a religião respondeu. Sempre que o amor ameaçou a estabilidade de um império, o império esmagou. E ainda assim, o amor continuou surgindo nos lugares mais improváveis. Em prisões, em guerras, em campos de exílio, em sociedades que prometiam punição. Como resposta, um exemplo real e silencioso disso pode ser visto nas cartas trocadas por casais separados pela Inquisição. Homens e mulheres acusados de heresia eram presos, interrogados e muitas vezes condenados à morte. Seus parceiros ficavam do lado de fora, proibidos de visitar, de tocar, de falar. Restavam apenas cartas clandestinas, passadas por guardas subornados ou por mãos solidárias. Nessas cartas, o amor não pedia salvação, pedia memória, pedia que o sentimento não fosse esquecido quando o corpo fosse destruído. Amar, ali, era resistir ao apagamento completo. O clímax dessas histórias nunca é confortável. Não há vitórias fáceis. O amor que desafia leis, igrejas e impérios quase nunca termina em celebração pública. Ele termina em perdas, renúncias, exílios, mortes simbólicas ou reais. Mas é exatamente por isso que essas histórias atravessam séculos. Porque revelam algo essencial sobre a condição humana. Revelam que, quando tudo é controlado, o amor se torna o último espaço de liberdade. Talvez por isso, essas histórias nos incomodem tanto. Elas nos obrigam a encarar uma pergunta incômoda.
Até que ponto nossas escolhas são realmente livres? Hoje vivemos em sociedades mais abertas, mas ainda cercadas de expectativas, julgamentos e pressões invisíveis. O amor continua sendo aceito apenas quando se encaixa. Quando foge do padrão, ainda causa desconforto. Esses exemplos reais não são apenas relatos antigos. Eles são espelhos. Mostram que amar sempre foi um ato que exigiu coragem, que amar, em muitos momentos da história, foi uma forma de dizer não a tudo o que parecia imutável. E que mesmo quando o amor perdeu, ele deixou marcas profundas demais para serem apagadas. Agora, a pergunta não é mais sobre eles, é sobre nós. Se o amor que você sente hoje colocasse você contra a sua família, sua comunidade, sua fé ou sua segurança, o que você faria? Você obedeceria às estruturas ou seguiria o que sente? Escreve nos comentários o que você acha. Se esse conteúdo te fez refletir, deixa o like para que mais pessoas encontrem essas histórias reais. E se inscreve no canal, porque ainda existem muitos amores que desafiaram o mundo e merecem ser lembrados.